Agora vamos continuar aqui com a prova 13, aplicada 22/1 pela Sesgran Rio para cargo de nível médio, técnico de suprimento, bens e serviço, área elétrica. A questão agora é a 25. Ele dá um circuitinho aqui, né, um circuito aqui desconhecido, dá dois sinais, um de entrada e um de saída, e pergunta o seguinte: a figura acima mostra os gráficos com a tensão de entrada e saída de um circuito elétrico linear obtidos em um osciloscópio. O circuito correspondente é... Bom, isso aqui, se você não conhece esse tipo de gráficos, né, quando eu entro com um sinal quadrado, que eu saio com um gráfico desse tipo, lembrando que aqui a banca ela devia ter mostrado pelo menos isso aqui para justificar essa parte aqui. Se você tem um sinal quadrado e esse sinal quadrado for dessa forma, você não tem solução para essa questão. Eu achei que isso foi uma falta que poderia até levar a questão a anulação, mas não entrei com recurso, até mesmo porque a gente pode deduzir isso. Então vamos analisar cada um dos circuitos até encontrar um circuito que seja parecido, que tenha uma saída parecida com o que a gente quer. Aqui você tem, quando você aplica aqui a tensão de onda quadrada, você tem estabilizado em 0, aí sobe até o valor máximo. Lembrando que quando subir aqui o capacitor começa a carregar. Quando está estável, ele para de recarregar, porque aqui ele vai entender um regime permanente, ele vai parar de carregar o capacitor. Mas quando começar a cair aqui a tensão, o capacitor vai entregar sua carga e vai suavizar isso aqui. O circuito B vai ser similar. É claro que esse pico aqui, nesse caso aqui, como eu tenho esse resistor aqui, ele vai ser menor do que o pico original do sinal de entrada. Vamos dizer que sim, que aqui é A e aqui seja B. Então a gente sabe que A é maior que B. Agora, na letra B, nós temos um circuito muito tranquilo, também muito parecido. Quando se energiza, ele começa a carregar o capacitor, a tensão vai subindo, como era de se esperar. Quando estabilizar, ela vai continuar estável, lembrando que dessa vez a carga desse primeiro capacitor aqui nós vamos também ser igual a mas quando ela começar a cair, você tem, quando está estável, ele mantém estável. Quando começar a cair, o capacitor começa a entregar sua carga e faz com que esse sinal ganhe essa curva aqui. Ou seja, A e B até agora não atendeu ao que a gente quer no enunciado. O C, ele tem o seguinte: o capacitor ele conduz enquanto vai ter uma corrente aqui. Você vai lembrar que em função do tempo é igual a capacitância vezes a variação da tensão sobre o tempo. Ou seja, está constante, o capacitor não deixa passar. Começou a variar, o capacitor vai deixar passar. Quando estabilizar aqui na crista aqui, que o sinal estabilizar, ele não vai deixar passar e automaticamente ele vai começar a entregar sua carga e descarregar. Até que, onde eu falo que entra o erro, a figura deveria ter pelo menos mais um ciclo aqui para a gente poder analisar. O
que o único gráfico que chega próximo disso aqui é da letra C. Portanto, ela vai responder a nossa questão. Porém, isso aqui, essa onda que ele mostrou aqui na entrada, não justifica esse aparecimento aqui. Porque a minha onda quadrada, ela poderia ser completamente positiva. Não teria problema nenhum. Agora, essa saída aqui, ela me sugere que em seguida aqui tenha um pico negativo. O que vai acontecer? Enquanto está alterando, o capacitor está carregando, está passando. Estabilizou. Esse trecho aqui, ó, ele vai entender como corrente contínua. E o capacitor em corrente contínua, ele se comporta como circuito aberto. Está estável, não tem variação de tensão, ele corta e começa a descarregar, a entregar sua carga para o circuito. Começa, não é linear, né? Ele tem um arco aqui, é exponencial. Ele descarrega o circuito, porque a única alternativa que você teria para marcar seria C. Porque se você pegar aqui, enquanto não tem tensão, enquanto está estável, ele conduz, né? Porque isso aqui estável vai ser um circuito fechado e aqui vai ser um circuito aberto. Então você está instável, ninguém está conduzindo, não tem nada, então você acompanha aqui esse primeiro momento aqui da onda quadrada. Começou a subir. O indutor, ele vai se comportar como um curto-circuito. O capacitor, ele vai se carregar e quando o estabilizar, o capacitor vai se manter. E quando começar a descer aqui, ele vai relutar para descer. Nesse caso aqui, o indutor, ele vai simplesmente se comportar como um fio, porque nós não temos aqui a indicação de corrente, então não posso experimentar o comportamento desse indutor, assim também como desse indutor. Então nesse caso aqui eu teria exatamente aquele sinal quadrado saindo no osciloscópio, porque eu não tenho como identificar o comportamento do indutor, uma vez que ele não me fala sobre a variação do circuito. Então a alternativa que responde mais uma vez a questão 25 é a letra C. Lembrando que isso aqui faz falta, mas não faz tanta, porque a gente consegue deduzir que seria esse gráfico pelo comportamento dos circuitos demais que ele apresentou na questão. Por enquanto é só, até a próxima.